tratamento por ninguém, recém-formado, comparado com um médico especialista também, um médico tipo assessor de TI não tirou ninguém. Tem alguém para recompensa social, cansada, cabeça cheia. Às vezes você chega chateado com alguma coisa que aconteceu, algum paciente não se pediu, você está martelhado. Eu vejo extremamente estressado, não conseguindo me relacionar com minha família, com meu noivo. Eu chegava em casa, eu queria ficar deitada no quarto escuro. Eu virei uma pessoa que por alguns meses eu chegava, deitava no quarto escuro, não queria comer, não queria conversar com ninguém, não tinha paciência de conversar com ninguém. Pronto, ela resolveu que dava dor da presa com os clientes. Bom, eu tenho que estar aqui, preciso o tempo todo para cuidar do outro, mas eu não penso em cuidar de vocês. Profissional, ser excelente ali na sua profissão, mesmo nos dias que você não tá bem. A bateria social acaba, né? Você chega em casa, quer descansar, então você não tá com muita paciência, né? Você em casa, com familiares. E, velho, o profissional da área da saúde, ele é treinado ali por anos para cuidar do outro, mas a gente não fala muito em cuidar de si próprio. Eu atuo em 2 hospitais. Durante o dia, 40 horas e durante a noite, 30 horas. Geralmente, nós já temos dentro dos hospitais uma rotina pré-estabelecida através de protocolos, o que não é muito diferente de um hospital para o outro. Geralmente, assumir plantão, fazer visitas beira-leito, identificar as necessidades dos pacientes, sempre que necessário, solicitar o plantão para atender as intercorrências. A pressão ela vai existir em qualquer ambiente, né? Essa pressão por uma recuperação, uma reabilitação do paciente, ela existe de forma natural, que eu acho que é algo que o profissional ele tem que saber lidar com esse processo. E além disso, acho que, voltando um pouquinho na questão da pandemia, né, a questão, falando um pouco mais sobre pressão, a pressão por resultados ela sempre vai acontecer, mas eu acho que o profissional ele tem que se monitorar muito na pressão que ele próprio faz, né? Muitas das vezes a gente não vai conseguir entregar o resultado esperado, porque não depende de nós, né? Uma assistência de qualidade a gente consegue entregar, né? Mas muitas das vezes o paciente não vai responder aquela assistência. Então essa pressão também ela tem que ser trabalhada de forma interna, porque senão o profissional ele sofre demais. Ele consegue, muitas das vezes, não ver o resultado que ele está entregando, que pode ser um excelente resultado, e ele vai se cobrando cada vez mais, e isso pode, talvez, né, trazer algumas consequências como frustração, né, como exaustão. Então acho que ela tem que ser trabalhada de uma forma positiva, tanto de forma horizontal quanto vertical. O profissional ele também tem que ter essa consciência de não se cobrar além do que ele também está disposto a entregar, entender seu momento, entender também que ele tem uma vida, né? A vida dos outros depende muito da assistência dele, mas ele também tem uma vida pessoal que não pode ser, muitas das vezes, interferida pelo seu processo de trabalho. Acho que o cuidado em si, ele traz para nós muita satisfação pessoal, muita satisfação mesmo. Muito, né? Além das 12 horas. E realmente, às vezes, sua bateria social acaba, né? Você chega em casa, quer descansar, então você não tá com muita paciência, né? Você em casa, com familiares. Graças a Deus, assim, a gente tem muito boas experiências com os nossos pacientes, né? Graças a Deus, a gente toma muito cuidado para tratar eles realmente de forma educada, respeitosa, né? De forma humanizada. Então, assim, graças a Deus, eu nunca tive essa experiência. Tanto do pessoal, tanto também do profissional. E a gente coloca um propósito de entregar para o paciente, entregar para a sua equipe tudo que é possível, né? Por isso que é importante cada profissional se adequar, se conhecer, pelo autoconhecimento das suas ações familiares e profissionais também. Esses dois parâmetros, eles se interpretam sim. O profissional interpreta o pessoal, o familiar, bem como o familiar também, o profissional. Cabe a cada indivíduo saber dosar um pouco sobre isso, para não levar muitos problemas de um lado para o outro, mas sim buscar ter uma forma positiva,
que contribuiu para a vida de alguém, o que foi contribuindo para a vida de hoje, o que essa rotina está me desgastando, ou o que está favorecendo. Colocar aquele momento, qual o propósito que a gente está querendo viver, né? Para que não exista, né, esse desgaste desnecessário. Negativamente não. Eu acho que impacta positivamente. Porque geralmente os serviços são muito verticais, né? Existe uma hierarquia, né? E ela tem que ser seguida sempre. E eu vejo que o CAPS, como um dispositivo da saúde mental, ele proporciona essa abertura de que todos os conhecimentos são válidos. Eles agregam, eles acrescentam. Por isso que eu acho que quando a gente concorda que é um serviço que a gente sempre pode fazer diferente, e a gente está sempre aprendendo. Eu gosto muito de brincar que quem se relaciona com o profissional de saúde já tem que entender, né, que muitas das vezes a gente vai chegar saturado em casa, né, cansado, abatido por várias situações. Na época da Covid, por exemplo, né, é bem engraçado que realmente a gente acha que a gente ia morar no hospital, porque o que vinha de notícia pra gente, né, a gente fala, nossa, a Copa nossa vai ser aqui, vai ter que já puxar um colchonete, a gente nem vai voltar em casa, mas depois a gente foi ver que não era isso. Mas não quer dizer que a gente não levava isso para casa, né? Eu, por exemplo, meu celular tocava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, meia-noite. Mas assim, a minha esposa, graças a Deus, ela sempre soube, né, a função que eu tinha, a profissão, né, que eu tinha, como que era meu funcionário, então ela sempre deu muito apoio. Mas várias vezes, no final de semana, estava disposta a vamos sair um pouquinho, vamos fazer algo diferente. A gente está tão cansado que a gente quer mais ficar mais em casa, descansar, né? Só que isso tem que ser dosado, né? Vai dosando isso, quando a gente vai cansar tanto, descansar dentro de casa. E vice-versa, como o Deus falou, né? Dependendo da situação quando está em casa, você trabalha com isso, vai ser tão legal. Porque não é só a equipe de enfermagem, não é só psicólogo, não é só a equipe de atendentes de um serviço que se envolve. Então, quando a gente fala de saúde mental, é justamente por sermos, eu acho, tão humanos, tanto lidar com o cuidado, que não tem como a gente não se envolver. E eu acho que isso é que nos caracteriza como profissionais diferenciados. Então, quando a gente tem essa liberdade de poder compartilhar eticamente, como a Tamires mesmo colocou, dessa forma de aliar a teoria, de aliar o cuidado de forma ampla, a gente consegue ter essa visão empática de forma a qualificar a gente para o trabalho. Tá mais qualificado, tá mais embasado, porque senão a gente vira robô se a gente não tiver essa empatia com as realidades humanas, né? Então, eu acho que não é só o técnico, não. E que bom quando o técnico vem, porque aí eu também posso ir de encontro a ele também. Tem essa influência, né? Principalmente quando o tempo é muito escasso. Então, acho que uma das coisas que nós três aqui em comum, até sobre as nossas experiências, as nossas discussões, trabalhar, a gente vai ter que trabalhar mesmo, né? A demanda, às vezes, ela é muito alta, principalmente a gente percebe hoje que tem um delay aí, né? Tem um certo espaço no mercado de trabalho onde é muito difícil a gente observar. Tem um profissional que tem, às vezes, só um vínculo, né? Na maioria das vezes tem mais de um, ou tem mais de 2, né? Mas eu acho que uma das coisas que é muito importante que eu aprendi enquanto profissional, e eu acho que os colegas aqui também, já que a gente já compartilha de algum tempo trabalhando juntos, é a questão de aproveitar o tempo com o máximo de qualidade, né? E aí vem essa questão da pressão. Muitas das vezes eu tenho só o final de semana, né, para passar com a minha família, com os meus amigos, então que seja um tempo de qualidade, onde o trabalho não vai interferir nesse processo, né? Porque se eu vou ficar em casa com a minha família preocupado com o meu processo de trabalho, isso vai interferir demais. Então é algo que eu acho que casa, né, com a pergunta que houve anteriormente aí, que enquanto profissionais a gente também precisa ter esse autocuidado de eu tenho que ter um tempo para mim, mesmo que seja escasso, que seja só um dia da semana, mas que eu consiga fazer alguma atividade, que eu consiga construir vínculos, né, que eu consiga fortalecer os vínculos com os meus. Então acho que isso também é muito importante para o profissional da saúde. Um profissional da área da saúde que trabalha numa enfermaria é diferente do profissional da área da saúde que trabalha numa UTI. Ou numa porta, né, num PA de emergência, igual os profissionais que trabalham no SAMU, por exemplo. A pressão ela aumenta conforme a responsabilidade aumenta, né? Pacientes mais críticos tendem a te dar mais trabalho, tendem a, né, ser pacientes que exigem mais profissional, porque o profissional tem que estar o tempo todo ali do lado e ter mais responsabilidade ali, estar mais atento. Então, acredito que sim, conforme aumenta a complexibilidade do seu trabalho, aumenta a responsabilidade, aumenta a sua autocobrança, aumenta o seu cansaço. A
área da saúde é uma área que você é muito cobrado. Não só a área da saúde, né? Eu tô falando porque eu tenho meu lugar de fala. Eu imagino que todas as áreas você seja muito cobrado. E a gente estuda e todo mundo espera que você dê 100%. Mas nós somos seres humanos. E às vezes não correspondemos 100% ao que o outro espera. Às vezes você dá o seu melhor e o melhor não é o suficiente. Então sim, ingratidão todos os dias. E eu acho que a gente não vai conseguir anular isso. A gente não consegue tirar a ingratidão das outras pessoas. Porque não está no seu controle manejar e transformar o que o outro pensa, o que o outro faz. Está no seu controle como você vai receber isso. Então assim, receber ingratidão, acho que não sou eu, todo mundo, né? Eu acho que a chave principal, o que principal está em como lidar com isso. Se você aprender a lidar com isso e aprender a venerar, né? Se aquilo ali realmente tem sentido, se vai servir para você para um crescimento construtivo, ou se realmente foi uma crítica que não cabe ali no lugar, é você. Você não controla o outro, mas você controla como você vai se sentir com relação a isso. Você pode acertar 100 vezes, se você errar uma vez é uma vida, e aí você vai se julgar, e vai ser crucificado, né? E vai se auto-crucificar para sempre. Então é uma cobrança interna muito grande também. Tanto que o curso, né, da área da saúde não é tão divulgado, porque hoje em dia a gente não pode divulgar a tentativa de autoextermínio. Mas é um curso que tem a maior taxa de suicídio, é o da área da saúde. Né? Isso aí a gente vê a cobrança. E só piora, porque na hora que você vai para dentro de um hospital, para dentro de uma instituição, o seu erro pode custar uma vida. Então, assim, é complicado. A autocobrança é muito grande. E eu acho que esses profissionais da área da saúde são tão depressivos, tão ansiosos. Durante todos esses anos de profissão, já presenciei episódios de assédio, de bullying. E como foi que eu consegui superar? Geralmente eu foco no que tenho que fazer e não fico dando ouvidos ao que outras pessoas falam, que não é de acordo com a realidade, porque isso daí, infelizmente, onde trabalha muita gente, acontece de alguém passar uma informação e essa informação não manter fidedigna com a realidade. Infelizmente, né, não deveria aceitar, né, não deveria fingir demência e passar e entrar no vídeo no outro, mas é o que acontece. Quando a pessoa aprendendo o que é errado, né, porque a gente deveria bater o pé nisso, mas foi que você discutiu com o paciente pensando na cama, num leito de UTI, que ele está te sediando, então é complicado. Assédio já vindo de pacientes, né? Infelizmente acontece, né? Então, eu não cheguei a fazer denúncia, só corrigir a situação no momento, né, de forma educada, né, tentando mostrar para o paciente que a relação que eu tinha com ele que era só do atendimento mesmo, né, que ele me respeitasse enquanto profissional, enquanto mulher, e foi isso. Eu vejo muito assédio vem muito de dentro de casa, principalmente, né, as pacientes que passam por mim, tanto mulheres já adultas como crianças. A maioria dos estupros acontece dentro de casa, acontece por irmão, com avô. Mas assim, falando, e também tem o assédio da questão profissional, né? Que é o assédio moral, não só o assédio sexual, né? A gente não falei aqui muito sexual, mas tem moral também, o abuso de poder. Muito, isso é muito. É do nível de ouvir assim, olha, fica quieta que aqui quem manda sou eu. Que para a mulher pesa muito, né? Principalmente a gente fala da questão do assédio sexual, né? A gente se sente, né, violada, se sente invadida, se sente menos profissional, né? Porque naquele momento ali eu estava para atender o paciente e ele estava me enxergando de outra forma. Do meu primeiro óbito, tanto na época do Covid, quanto na atuação profissional,
por sempre atuar na área de urgência e emergência, eu já tive um óbito no meu primeiro plantão, que pode acontecer, né? A gente lidando com pacientes mais graves. Do Covid também foi algo que já era um paciente que já tinha patologias de base, então assim, uma questão que às vezes passava despercebida e às vezes essas informações distorcidas que saem para a população, no primeiro momento tinha alguns pacientes que evoluíam alto e a gente sabia que não era Covid, né? Mas tudo por ter sintomas respiratórios talvez poderia indicar nesse sentido, e até que se tivesse a prova, né, dos resultados do exame, a princípio todo mundo era uma suspeita, vamos pensar assim. E para mim hoje essa questão do óbito, né, passando por todas as experiências que eu já passei, principalmente na urgência, o Daniel fala dessa questão da calosidade, né, e eu concordo, compactuo com essa ideia, que eu acho que isso acontece muito, né, e é uma coisa que eu pelo menos, Rafael, eu entendo que hoje a morte é um processo de cura. Muitas das vezes o paciente já tem muita debilidade, é um paciente que está completamente dependente, né? E por mais que sejam aplicados tratamentos, artifícios para manter aquele organismo funcionando, talvez está numa situação que está muito sofrível para ele, né? Então eu entendo às vezes a morte, né, como um processo de cura e um processo natural da vida, que em alguns momentos a gente também, enquanto profissional, tem que desapegar e tem que entender que aquilo ali já não é mais um tratamento, e sim um sofrimento, um apego. Então acho que isso é importante ser mais discutido na enfermagem, para a gente também não ter tanto sofrimento, né, desnecessário em relação a isso. Foi uma vez que eu vi um paciente virar óbito por erro do profissional, né? Acho que ele ficou muito jogado ali de canto e a equipe, enfim, o local não deu muita assistência a ele. Foi um paciente que evoluiu a óbito. E eu não quero julgar, porque julgar é muito fácil, né? Sentar aqui e você ver depois de fora a situação, ela é muito fácil. Meus professores sempre falaram isso, e a cada vez que eu convivo mais nesse meio, eu percebo que nunca devemos julgar o erro de outro profissional, seja ele enfermeiro, técnico, médico, seja o que ele for ali na área. Por quê? Quando você está vivendo um momento, é muito complicado. Você ali na hora tem que pensar, e você está crítico e está evoluindo. Você vindo de fora, você consegue dizer, eu faria isso, você pode falar várias coisas que você faria, mas ver de fora sem responsabilidade nas nossas costas é muito fácil. Óbvio, deveria ser feito ou não deveria ser feito. O primeiro óbito que eu peguei foi uma paciente, na verdade ela evoluiu, né, para óbito. A gente chegou na ocorrência, era um paciente que já estava com CA avançado, e ela era um paciente que era portadora de diabetes mellitus, ela estava com quadro de hipoglicemia e corrigiu, e ela evoluiu para uma PCR. A gente investiu, né, pediu apoio de uso, mas infelizmente o paciente evoluiu a óbito. E assim, foi bem... O primeiro é sempre impactante, né? Porque você fica se cobrando, pensando se você fez tudo certinho, se poderia ter feito alguma coisa a mais, né? Dessa paciente, graças a Deus, a gente fez tudo que estava, né, no nosso alcance, dentro das possibilidades que uma básica, né, oferece. A gente pediu o apoio do avançado. Mas, né, acontece, infelizmente, mas aí vem aquela cobrança, né? Você começa a refazer a cena de novo, eu fiz tudo certinho. Durante a pandemia foi bem difícil. O número de profissionais abaixo do dimensionamento, de acordo com a realidade a qual nós estávamos trabalhando. A falta de informação atrapalha a toda uma equipe de trabalho. O desafiador para a gente foi o momento da época do Covid. Isso era muito novo para a gente desconhecer qual tipo de conduta, tratamento, cuidado de enfermagem ser pensado, por ser uma pandemia, né? E referente ao que tem mais, eu acho que nada mais é uma valorização do profissional que tivesse cuidado de saúde ao próximo, né? Dependente da sua categoria, frente ao conselho, esse que é uma valorização que é feita com profissionais, tá? Tinha muitos rumores, né? A gente não sabia ao certo com o que a gente estava lidando. E aí veio o medo de pegar a Covid, de transmitir Covid, né, de levar para casa, e assim, eram dias exaustivos. Porque toda vez que você pegava um paciente de Covid, tinha que limpar a ambulância todinha,
tinha todo um processo para poder fazer a limpeza. Então, chegou de pegar 6 pacientes de Covid, aí eram 6 infecções. Então, assim, foi bem cansativo, bem exaustivo. Uma época que deixou todos nós muito apreensivos foi a época da pandemia, que a gente não sabia o que estava acontecendo direito, a gente não sabia quais os procedimentos corretos, o que viria a seguir. Aumentou muito o número de demandas, então o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, aumentou demais pela própria situação e preocupação que as pessoas estavam. E ao mesmo tempo, a gente, nós profissionais da saúde, não sabíamos muito o que iria acontecer naquela época. Então foi uma época bem complicada, que a gente tinha que passar uma segurança para o paciente que nem a gente tinha. Então a gente tinha os nossos medos, o medo de pegar o Covid, o medo do que iria acontecer, com os medos nossos pessoais, e ter que transparecer para o paciente uma segurança que o profissional da saúde teria que ter. Então foi uma época bem difícil. Todo mundo com medo, um vírus novo que ninguém sabia como manejar, ninguém sabia início da transmissão dele, a gente tinha noção que a gente tinha 100% de certeza do que era o vírus, como ele se transmitia, como ele afetava o organismo humano. Então, assim, no início foi um caos, acho que para a sociedade e para a área da saúde também. Isso dentro do hospital, pior ainda, porque muita gente, a gente teve muitas perdas durante a pandemia, não só profissionais da área da saúde, mas de cidade, da população em geral. Então era assustador. Você pensa, você manejando uma doença, que a maioria dos pacientes estavam ali com você, vinha a gente brinca que era assustador, porque eu só ficava com medo do tubo, ia pro tubo. Esse paciente tirava sangue de bago e a intubação no ventilado com o paciente. Então a equipe toda, a área da saúde no início ficou muito assustada até conseguir os estudos necessários para o manejo do paciente da Covid. O início foi aterrorizante. Então você imagina, se você estava em casa, estavam desesperados e com medo, imagina para quem estava ali na linha de frente. Você lidava com medo de pegar, levar para casa, levar para seus pais, levar para seus filhos, enfim. Então eu acho que foi uma época que mexeu muito com a saúde mental de todo mundo, não só da população, mas principalmente dos profissionais de saúde. Porque tivemos muitas perdas de profissionais que estavam ali na linha de frente. E eu acho que isso gerou muita ansiedade, muita depressão. E o profissional ele estava na linha de frente e estava em casa preso. Assim como os colegas aqui falaram, a questão de café ajudou bastante também, do suporte. Na verdade, a gente passava mais tempo entre a equipe do que com a família, Então acho que o medo da contaminação, de levar do ambiente hospitalar para casa, ele era totalitário, Todo mundo tinha esse medo. Mas eu confesso que uma das principais dificuldades e medos também nesse primeiro momento, estar à frente de uma equipe é um pouco complicado. Porque acho que um dos nossos maiores desafios, acho que os dois vão concordar comigo também, é convencer as pessoas de que fazendo tudo certo, elas não iam se contaminar. E qual que era o principal desafio em relação a isso? É aquela situação do ver para crer. Então, na maioria das vezes, nós não poderíamos somente orientar as pessoas como fazer. Nós tínhamos que nos paramentar e ir para a linha de frente e mostrar para eles que realmente, se fizesse aquilo de maneira assertiva, com certeza tudo daria certo. E foi assim, um medo no início, porque o medo de contaminar e levar para nossa família é grande. Mas talvez não conseguir transparecer isso para a equipe. E a equipe ter essa visão de que o meu gestor, o meu líder não conseguiu me orientar de uma forma correta e eu consegui, contaminar alguém na minha casa ou contaminar, acho que era um medo coletivo, A gente pensava muito nessa situação. Então acho que o principal medo lá do início foi isso. Porque o medo de contaminar e levar para nossa família é grande. Mas talvez não conseguir transparecer isso para a equipe. E a equipe, ter essa visão de que o meu gestor, o meu líder não conseguiu me orientar de uma forma correta e eu consegui, contaminar alguém na minha casa ou contaminar, acho que era um medo coletivo, A gente pensava muito nessa situação. Então acho que o principal medo lá do início foi isso. Eu vou vestir, a armadura ali, vou pra guerra para mostrar para os outros e mostrar para todo mundo que se eu fizer de uma maneira correta, vai ter segurança e a gente vai conseguir fazer o nosso papel de uma forma excelente. Então acho que no início foi isso, Eu também confesso que em questão em relação, à saúde mental, todo mundo deu um bug, mas eu não precisei também de uma constante terapia. Eu acho que em momentos pontuais a terapia era o apoio da família, a terapia era o apoio dos colegas de trabalho, Então acho que isso aí foi também um medo, mas depois também foi gratificante perceber que as condutas que a gente tomou foram bem positivas. Isso. Com relação a óbitos na pandemia, eu não tive contato com pacientes ou profissionais que vieram a óbito depois, mas tive contato com profissionais de saúde que tiveram pacientes que vieram a óbito
e o quanto que isso afetou eles de uma forma diferente do que acontecia antes, né? O profissional de saúde, seja enfermeiro ou médico, ou qualquer profissional hospitalar, principalmente, estavam acostumados com doenças, com acidentes, com coisas que aconteciam normalmente, né? Assim, era mais corriqueiro acontecer. Mas a pandemia foi algo completamente diferente. Ninguém estava esperando, era uma doença que ninguém conhecia direito. Então, ao mesmo tempo, você poderia pegar e levar para sua família. Então, o quanto que isso marcou esses profissionais, eu tive contato com profissionais dessa forma. Eu atendi nessa situação, de terem medo de levar para sua casa aquela doença que nem eles sabiam direito como que era. Na verdade, lá no início, eu gostava muito de falar lá, né? Na verdade, a maior pandemia que já está no medo que causou tudo ali, foi muito horroroso. Teve o desespero das pessoas, né? E as notícias que chegaram também, mas no começo, né? Eu contava também, e o maior medo que eu tinha era de passar, não de pegar, muito medo de passar para frente. Foi algo bem difícil para a gente. Nós tivemos que trabalhar com pressão, tivemos que buscar conhecimentos para que a gente conseguisse desempenhar as funções e conseguir, às vezes, direcionar o acompanhante, o paciente, até mesmo membros da equipe. Ingratidão, eu acho que isso é palpável todos os dias, né? A pessoa que recebe cuidado talvez não tenha noção, né, o entendimento do quanto a gente se capacita e o quanto a gente se esforça para realizar o cuidado tão simples, né? Mas, claro, também o profissional tem que ser disso, que ele fala de forma integral e uma forma aceitável realizar tudo que ele propõe para aquele cliente, né? Então, a gente vai ajudar, sim, sobre a não aceitação ou ingratidão vai ter cuidado bem como colega de trabalho. Então, cada profissional tem um bom conhecimento, discernimento, fazer essa prática adequada, né? Para que não impacte nem o seu colega de trabalho, e depois entenda a mão desse trabalho também. Já sofri ingratidão na profissão. Trabalhei em um setor administrativo que, na época, eu imaginava que seria o lugar dos sonhos. Eu atuava com 3 profissionais administrativos e mais uma enfermeira. Porém, era algo totalmente diferente do que eu estava habituada a fazer e, por mais que eu me esforçasse, era sempre criticada. Mas eu não dava valor às críticas, continuando a desempenhar minhas funções conforme eram designadas. A questão da ingratidão acho que vai muito do... Quando a gente pensa num paciente, ele tem suas necessidades e expectativas, né? Então tem aquele paciente que muitas das vezes ele vai ser muito grato por tudo que foi feito, e tem um outro também que talvez ele vai ter o entendimento que você é um profissional que está ali para executar a sua atividade e você não fez nada mais do que é esperado. Então acho que essa questão de trabalhar essa percepção de gratidão, talvez ela impacta muito mais no profissional do que no próprio paciente, né? Então acho que ter esse discernimento e muitas das vezes, nem o Vinícius e o Daniel falaram, é ter também essa consciência de que foi feito o que era necessário, foi feito o que era possível, né? E se a gratidão vier, ótimo. Se não vier, é o que a gente fala, aquela frase clichê, né? Que a gente não pode ficar também esperando, né? A gratidão, esperando um feedback positivo do outro. Tem que ser nosso também. Hoje em dia a gente está muito em alta, né? O burnout, trabalho em excesso. Então você imagina você está ali trabalhando em excesso, está prestes a ter um burnout e ainda recebe ingratidão, você pode se sentir desamparado. Isso pode levar a uma crise de ansiedade, a depressão, isso pode te fazer largar o trabalho, isso pode interferir na sua vida pessoal. A partir do momento que você não sabe lidar com o que você recebe no trabalho, e se for uma zona, né, você está recebendo ingratidão, é uma zona que não está confortável para você. Você vai levar isso para a sua vida pessoal. O ser humano, a gente não tem tanta capacidade de separar, né, o que eu estou sentindo ali, o que está acontecendo comigo no trabalho, e sair da porta do trabalho e não levar para casa. Então, sim, vai interferir na sua vida, vai interferir na sua vida pessoal, vai interferir aí em casa, no seu relacionamento com os seus filhos, com o seu marido, com a sua família no geral. Então, se você não procurar ajuda, né, caso você esteja procurando, pode sim. Mas quando você começa a entender o que realmente significa estar na área da saúde, estar em contato com o paciente, fazer diferença na vida de alguém, é muito gratificante você ver um paciente, chega no seu consultório com um paciente mentalmente falando, seja fisicamente falando, você ter conhecimento para fazer essa diferença, para dar mais uma hora de vida para o paciente, para dar uma qualidade de vida para o paciente. A área de saúde, eu brinco que não é a gente que escolhe ela que escolhe a gente. A produção tem disso, né? Se não é reconhecido da forma que você pertencer, você conseguir fazer propósito com você mesmo, nem esperar em gratidão das pessoas, né? Esperando mesmo olhar melhor do paciente, o sorriso do paciente, às vezes elogiando, se mandar com você, sabe? Ajudar no início, né? Na produção,
também um pouquinho, né? Nossa, eu não achava que eu estava assim, mas olhava assim com propósito. Qual o propósito? Tudo isso com mais fácil também. Pensar no próximo tem que é sempre o primeiro lugar do que eu sei. Eu acho que isso às vezes nos debilita um pouco, né? Porque a gente tem que se entregar demais, muita responsabilidade. Eu acho que foi o dia a dia, né? O dia a dia, o risco de contaminação, o risco da gente estar levando alguma coisa pra dentro da casa da gente, a gente iria sobreviver. Não, mesmo, foi angustiante. E saber que a gente não poderia fechar, como os outros serviços fecharam. E a saúde ficou aberta, né? E eu acho que foi uma vivência diária dessa angústia de chegar em casa e tirar a roupa, de trabalhar, por exemplo, aqui a gente nunca trabalhou com jaleco. Máscara, gente. Pensa, a gente tem que atender olhando no olho, mostrando, acolhendo e fazer algo. Como fazer algo isso tendo uma barreira? Então foi todo dia. Foi todo dia. E a pandemia ela veio acompanhada dos pacientes, né, que eram contaminados, né, infelizmente, e vieram também com relação aos seus familiares, né, que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né, como um todo, sua questão social, questão de higiene, questão de realidade, de alimentação, né, e juntamente com eles vieram os seus familiares, que teve que ter perdas, teve mutilações, teve pacientes que ficaram com sequelas permanentes, né, a questão da reabilitação social familiar, né, foi um desafio. A gente abriu para a equipe do hospital, a coordenadora teve essa sensibilidade de ir lá e oferecer uma escuta, um acolhimento, né? E para as equipes também, né? Das UBS, quem precisasse poder vir. Foi um índice bem pequeno, porque eu vejo tanto que nós da saúde somos resilientes e como que é uma característica de comprometimento, de força de querer o bem do outro. Eu acho que é uma escolha profissional de cuidado mesmo, né? De oferecer cuidado. Então, assim, teve, mas foi um índice muito pequeno, porque como que um filho seu não foge à luta? E foi mesmo. Nós da saúde, eu tiro o chapéu. E principalmente para vocês da enfermagem, viu? Parabéns para vocês. Já trabalhei em local onde o material, os insumos era precário. Nessa época, o desafio foi conseguir separar, fazer relatório, encaminhar para a direção para que fosse providenciado insumos e materiais de acordo com o que era preconizado pelo Ministério da Saúde. O principal desafio é você conseguir passar esses argumentos de forma clara para a direção, para que eles sintam a necessidade de conseguir adquirir tudo que é necessário para que possamos fazer um bom serviço. E tinha dias que a gente fazia atendimento em zona rural, literalmente zona rural, sabe, para lugares que não tem nem luz. E aí vai, né, a gente ia na vanzinha lá, e aí teve um dia que eu cheguei num atendimento. E aí nesse dia, lá a gente atendia uma escola, porque não tinha lugar, a gente atendia em escolas que não funcionavam mais, tinha lugar que você atendia na casa de uma pessoa que você tinha casa pra você atender lá, e aí fazia na sala, no consultório. Tem lugar que não tem área, tem situação que você tem que chegar lá e você já tem que saber o que você vai fazer para aquele paciente naquele momento. E aí eu vi o depoimento de um médico falando que ele tinha que passar chá. Ele aprendeu ele foi pro interiorzão da Amazonas, ele falou que eu tinha que aprender a passar chá, porque não tinha remédio. Então para pensar, às vezes falta remédio. E às vezes falta, você não tem um ambu, um respirador. Então, assim, às vezes chega um paciente crítico, você não tem como socorrer. E isso acontece muito, às vezes você não está precário, que você não tem meios, né, para os materiais de trabalho que você tem que atender. E quem responder por isso é a saúde. Se o paciente morrer, a responsabilidade é sua, porque você tem que trabalhar num lugar que não tinha recursos. Você fica sem paciência porque é a convivência social. Então você tira, né? No momento que você tem de descanso, você quer descansar, você tá com a cabeça cheia. Às vezes você chega chateado com alguma coisa que aconteceu, com algum paciente que você perdeu, que você está mais ligado. Às vezes acontecem algumas coisas que te irritam e você tem que ficar calado. Então você tende a se retrair mais. E a fase que eu falo isso e parece assustador, mas é real. De todos os pacientes que eu internei, eu não dei uma alta para casa.
E aí essa foi uma fase que eu tava vivendo extremamente estressada, eu não tava conseguindo me relacionar com a minha família, com meu noivo. Eu chegava em casa, eu só queria ficar deitada no quarto escuro. Perdi 10 quilos nessa fase. E aí eu falei assim, caraca, e foi a hora que eu bati lá e disse, nossa, eu tenho que cuidar de mim, né? E aí voltar pra terapia, voltar pra, né, uma pessoa que fala em área da saúde, né, de saúde mental, toma remédio pra ansiedade, e eu falei, não, peraí, tenho que cuidar de mim. Eu virei uma pessoa que por alguns meses eu só chegava e deitava no quarto escuro, não queria comer, não queria conversar com ninguém, não tinha paciência de conversar com ninguém, eu não estava sabendo lidar com a dor da perda dos pacientes, né? Então interfere muito. Uma situação que me marcou foi quando eu atuei com pacientes privados de liberdade e senti uma dor abdominal recorrente, até que, conversando com ele, encaminhei para uma avaliação clínica. Essa avaliação clínica o encaminhou para uma avaliação cirúrgica e esse paciente foi submetido a uma cirurgia de apendicectomia de emergência. Como era jovem, recuperou-se rápido e voltou ao local de origem, mas para esse paciente, eu sei que eu fiz a diferença. Agora, durante a pandemia, houve uma outra situação. O senhor X, que estava internado há mais de 30 dias com a hipótese diagnóstica de AVC, sentiu uma dor torácica intensa e um rebaixamento de nível de consciência. Foi solicitado plantão médico e a conduta foi intubação, carrinho de emergência já no local, equipe disponível, foi realizado o procedimento que ocorreu sem intercorrência. Solicitado, após o procedimento, vaga na UTI, foi pedido o teste COVID, que era protocolo hospitalar na época do COVID. Qualquer transferência de setor, mudança de enfermaria, era realizado o teste COVID. Quando foi realizado esse teste, paciente positivo para COVID. Isso impactou bem em toda a equipe que participou do procedimento. Estávamos usando EPI padrão, mas não o EPI que era próprio para pacientes com COVID. Acho que tem algumas, né, que marcam a nossa trajetória. Acho que para mim tem nenhuma assim específico, mas receber um paciente, às vezes conseguir ter a recuperação dele indo embora para casa, acompanhado da família, é muito bom, né? Ou então quando tem o reconhecimento de que o trabalho que deveria ter sido feito foi entregue, né? Mesmo que o resultado, né, não tenha sido o mais esperado, mas que venha esse reconhecimento de que foi feito, a assistência foi prestada, né? Tudo foi entregue. E igual o Daniel falou, acho que essas questões também na educação, que eu acho que o profissional de saúde ele é um educador de saúde o tempo todo, né? Independente se é em sala de aula ou não. Poder passar um ensinamento para alguém, mesmo que seja algo básico, que vai transformar a vida daquela pessoa, né? Em relação à própria saúde ou em alguma coisa profissional, acho que são os fatores que podem acontecer todos os dias, que por mais que pareçam mínimos, mas que são muito gratificantes. Outra foi uma paciente de 4 anos, vítima de estupro, que ficou na minha mente também, porque o primeiro contato que eu tive com ela parecia que a alma dela não estava dentro dela mais. E realmente eu voltei no hospital eu lembro que na hora que eu conheci ela, né, ela estava só chinelinho, sem veinha, a gente estava nessa época de frio. Eu falei, meu Deus, esse frio aqui dentro do hospital. E eu fui comprar a veia pra ela, pra levar pro hospital. E aí na hora que eu cheguei no shopping, na raça, tem uma loja que vende um monte de miçanga, pulseira, né? Aí eu falei assim, gente, vou encher uma bolsinha com coisas pra essa menina, porque eu preciso de ver essa criança vindo. Eu sou muito assim, eu me apego muito aos pacientes. Então eu tive que aprender a lidar com isso pra não levar isso pra minha casa. Então eu fiz uma bolsinha bonitinha de criança pra ela, botei grampo de cabelo, maquiagem, esmalte, tudo. E aí voltei à noite no hospital pra entregar. Por fim consegui entregar, eu conheci a família dela, eu conheci a família dela, fiquei um tempo lá com ela, eu entrei as meninas dela, eu consegui fazer ela rir. Isso pra mim foi uma sensação de tipo assim, isso mais me ajudou do que ajudou ela, entendeu? Era mais pra mim do que pra ela. Porque na hora que eu consegui ver ela rindo, eu falei assim, nossa, tem um pouco de felicidade aí dentro ainda, sabe? Porque é muito triste você ver uma criança de 4 anos que era pra ser protegida pela família, e é o lugar que ela menos teve apoio, menos teve proteção, né? Não teve nem da mãe, do pai, enfim. Uma situação que impactou muito foi um parto de uma criança, um RN de 30 semanas. A gente estava muito próximo lá no Hospital São Prana, né? Tinha um suporte de responsabilidade, um suporte mais avançado, para atender a gente. Para nós aqui é uma das ocorrências mais bonitas, né? Um parto, a gente que está acostumado a pegar tantos acidentes, coisas difíceis, né? Tristes, assim, só que era de risco, né? 30 semanas, né? Já não tá todo formadinho, principalmente a parte da questão
né, pulmonar e tudo, de respiratórios. E assim, me fez refletir, porque é uma das ocorrências que eu mais gosto de fazer. Só que naquele momento ali, uma criancinha de 30 semanas, né, a chance dela, infelizmente, evoluir para uma parada respiratória e posteriormente uma parada cardiorrespiratória com a gente era gigantesca. Então, para mim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer virou ali uma situação difícil, né? E a gente aqui, infelizmente, no esporte básico de vida, a gente não tem um avançado de via aérea, né? A gente nem tem, não tem material e não é preparado para isso, né? Então, foi uma das questões que me marcou muito, uma das coisas que eu gostava muito de fazer, de atender, virou uma situação muito complicada. Eles falaram, acho que o trabalho em equipe é a chave do sucesso, né? Muitas das vezes a gente tende a desenvolver uma afinidade entre os profissionais da equipe, não só falando da equipe de enfermagem, no geral, a equipe multiprofissional, mas é entender que mesmo quando essa afinidade não existe, tem que ter essa harmonia, né? Entender que o trabalho é necessário e que ele é em prol de um bem maior que é o paciente. Então, em qualquer atividade, né, que é desenvolvida, eu acho que principalmente o respeito e a comunicação vai ser base para que nós tenhamos menos conflitos possíveis dentro dessa atividade. Em relação à comunicação, né, acho que é isso mesmo. No geral, a falha ou a inexistência dela, né, ela vai trazer muitos prejuízos. E em relação ao conhecimento, acho que vai muito da busca individual também, né? Muitas das vezes o profissional, ele cria um certo pensamento de que a partir do momento que ele tem um diploma, ele tem uma formação dali para frente, ele é detentor de todo o saber, e a gente sabe que saúde, eu sempre gosto de utilizar o termo de uma receita de bolo, né? Tudo se atualiza o tempo todo. A gente falou diversas vezes aí, questão da Covid, né? Muita coisa que naquela época era verdade, hoje caiu por terra, né? Então é algo que o comprometimento do profissional também com essa busca né? Nessa busca de mais conhecimento, né? De procurar se qualificar, ter mais competências, não só no conhecimento, mas também na comunicação, eu acho que é um fator primordial aí para, vamos dizer assim, ter sucesso aí na sua carreira profissional. As dificuldades existem a pressão para a resolutividade de cada caso, a pressão por questões financeiras, a pressão de equipe, a pressão de complexidades, talvez, do ambiente mais corrido, que demanda mais proatividade dos profissionais. Mas, tendo uma equipe integrada e com uma gestão adequada, se torna mais fácil, mais proveitoso para alcançar esses resultados. A pressão, quando você lida com o ser humano, ela sempre aparece, né? Na verdade, todo hospital, como qualquer empresa, tem que ser fácil. E sempre que também assim está te cobrando, né, sobre os resultados, o estado da saúde é a melhoria. Está lidando com situações de muita comunidade. Os clientes, né, da enfermagem, são pessoas extremamente momentos sensíveis, sensibilizados. Então, quando você sabe, né, você começa a entender, tem uma vida ali na sua mão, né, que depende muito de você, como que ela vai sair daqui, da forma que ela vai sair, se vai sair, acaba tendo uma pressão interna. Né? Quando a gente consegue lidar com isso, envolvendo equipe, envolvendo processo, conhecimento, você começa a estudar mais, buscar um conhecimento maior, você lidar melhor com essa pressão. Eu acho que quando a gente está lá no início, né, da profissão, tem uma visão diferente para essas coisas. Depois, com o tempo, você vai acostumando, né? Mas não deixa de existir essa pressão, não. Já vi vários colegas, né? Às vezes com algum tipo de transtorno, às vezes com alguém um pouco abalado, por se pressionar demais, querer ser muito perfeito com as coisas. Acho que fazer o seu melhor, Eu me sinto muito feliz com a escolha da minha profissão. Se o tempo voltasse, eu escolheria novamente a enfermagem, porém com um pouco mais de sabedoria e discernimento. No início não faria outra área, não trocaria essa sensação de... Assim, né? A gente não entra em religião, porque com religião eu falo que é igual time de futebol, né? Cada um tem o seu. Mas no meu caso, assim, eu sinto que pra mim foi uma dádiva de Deus, assim, poder ter conhecimento para poder ajudar o próximo. Você vê um paciente ali, às vezes uma pessoa caída no chão, né? Que o seu básico, hoje em dia a gente está tentando alavancar muito isso, né? De atendimento, de suporte básico à vida. Qualquer um pode fazer, não só profissional da área da saúde. Você tem o poder de ver um paciente quase parando e você conseguir retornar, né? Conseguir ajudar ele a voltar à vida,
ou um paciente oncológico, você conseguir dar para ele mais 3 anos que seja com a família, é uma sensação assim, de que valeu a pena cada segundo de esforço, cada noite virada sentada na cadeira estudando. Enfim, é muito gratificante. Aptidão. Escolho a profissão por aptidão, porque o amor vai chegar uma hora que ele vai faltar, infelizmente. Aí tem que prevalecer o profissionalismo, né? E para quem está entrando, uma das coisas que quando eu entrei aqui, eu acho que me ajudou demais, é o estudar. Estudem, pesquisem. Não é porque vocês entraram numa instituição, conseguiram um emprego, por exemplo, aqui que a gente é de concurso, continue estudando. Porque a vida do seu paciente depende do seu profissionalismo, do seu entendimento, do seu estudo. E é isso, estudem, pesquisem, corram atrás. Vocês têm uma profissão, né? Vocês estão escolhendo uma profissão linda. É uma profissão que ela entra em contato com as pessoas desde o nascimento até o fim da vida delas. Então, em qualquer momento da nossa vida, a gente vai entrar em contato com pessoas, crianças, recém-nascidos, adultos, velhinhos, pessoas já em óbito. Então, saber que a gente faz parte da vida das pessoas desde o nascimento até o falecimento deles. Um conselho que eu dou para quem está entrando na área da saúde é ter paciência para lidar com o ser humano, para lidar com o ser humano da pior forma que ele está. Doente, às vezes confuso, às vezes não está bem nem mentalmente, nem fisicamente. Então você vai lidar com a pior parte do ser humano. Então precisa ter muita paciência, muito amor no que faz. Você tem que gostar do que você faz para fazer direito, né? Se você gosta, você estuda. E é o principal ponto, estudo. Então é o estudar para sempre, é a vida toda. É você se atualizar o tempo inteiro. Então o ser humano, a saúde, ela vai só sendo atualizada. Você precisa estar junto com isso. Então é o que eu falaria para quem está entrando na área da saúde. É muito amor no que faz. Você tem que gostar, paciência e estudo. Mas que a gente consiga, né, equilibrar. Porque isso não tá nenhum profissional. E eu até espero que cada vez mais os profissionais se coloquem no lugar do usuário, sim. Eu sendo da área da enfermagem e tenho o privilégio de estar falando com vocês, né? Eu tenho 13 anos de experiência de enfermeira, né? E eu falo para vocês que estão chegando agora, né, na nossa área da enfermagem, estão formando, parabéns, né, Carol? Parabéns! Venham para a enfermagem. Venham sim, eu sempre fui uma profissional que vestia a camisa da enfermagem, né? Não estamos livres, tanto o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, somos uma equipe multidisciplinar, né? Em qualquer área da enfermagem, que a enfermagem é um leque gigantesco, né? Não estamos livres das doenças psicológicas, né? Nossa, não estamos, com certeza. mas que venham para a enfermagem. Não tem vacina para isso. Não tem vacina para isso, não tem uma receita de bolo. Mas venham para a enfermagem, venham de coração aberto, com cuidado. Eu sou apaixonada pela minha profissão, eu chego até a arrepiar. Tenho muito orgulho. Venham sim, venham de coração aberto, venham com a teoria, venham com a prática e que sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu gosto muito daquela frase: ninguém vai vir te salvar, mas você pode salvar alguém. Então, muitas das vezes a gente deposita algumas expectativas como se o outro fosse me transformar num excelente profissional. Na verdade, quando se passa por esse processo de formação, quando a gente chega no mercado de trabalho, que a gente consegue entender que talvez eu tenha algumas deficiências que eu preciso trabalhar isso o tempo todo, né? Então o profissional ele precisa de experiência, ele precisa de oportunidade, mas ele precisa também de muito boa vontade e conhecimento. Então entender que fazer só o básico muitas das vezes não vai dar o efeito esperado, né? Então é buscar cada vez mais conhecimento, é fazer esse plantio todos os dias que com certeza um dia a oportunidade vai chegar. Acredito eu que é uma área que tende a crescer cada vez mais, né? Acho que a tendência é a gente ter uma população cada vez mais idosa, uma população cada vez mais doente e pensar, né, que o que nós vamos oferecer para essa população. A partir do momento que a gente se forma, nosso juramento é perante a sociedade, né? Então a gente está aqui para servir. Então acho que a chave do sucesso realmente é se dedicar, buscar conhecimento,
e ter proatividade, que o resto das coisas elas vão acontecer naturalmente ao longo do tempo. Reconheça seus limites, né? Se você vê que você não está dando conta, se você vê que está ansioso, está descontando demais na comida, está chorando demais, está ficando trancado no quarto, isso não é normal, gente. Então, assim, procure um atendimento médico, procure uma terapia, procure um psiquiatra, procure atividades que vão te trazer bem-estar. É o que eu falo, a saúde mental, eu acho que ela é o topo da pirâmide, né? Então, assim, a partir do momento que a mente está bem, está equilibrada, você consegue ter mais, igual eu te falei, para lidar com o que você vai sofrer no trabalho, para lidar com o seu cansaço, para lidar com as críticas, para lidar com a pressão. Uma mente sã é um corpo sã. Enfermagem é uma profissão que exige muita responsabilidade. Nós prestamos cuidados direto ao paciente. São vários cuidados que podemos prestar: administração de medicamentos, aplicação de tratamentos, monitoramento de sinais vitais e outros. Então, devemos estar sempre que possível participando de cursos de atualizações para que possamos fortalecer os nossos conhecimentos. A profissão exige conhecimentos técnicos científicos, além de habilidades interpessoais, empatia, comprometimento com a saúde e bem-estar dos pacientes. Você estudar para você estar preparado para as situações, né? Estar sempre se atualizando e a conversar com a sua equipe, a gente conversar o que aconteceu naquela ocorrência, o que a gente pode melhorar, o que a gente fez, né, de bom também, que a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente faz e tentar ter uma válvula de escape, né, no seu dia a dia, seja com algum esporte, alguma coisa assim do tipo que consiga te tirar desse estresse, dessa pressão de volta, alguma coisa assim.